Estamos aqui reunidos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Com muito carinho, eu queria partilhar para vocês, meus amigos, minhas amigas, um texto de um grande homem, um grande santo, um doutor da igreja, chamado Santo Afonso de Ligório, onde ele fala o seguinte: quem ama a Jesus Cristo foge da tibieza. Essa palavrinha, vocês sabem, ela não é muito usada aqui no Brasil, mas tibieza quer dizer indolência, quer dizer fraqueza, frouxidão. Então, quem ama a Jesus Cristo foge da tibieza, ama a perfeição e os meios de alcançá-la. A caridade não é orgulhosa, diz São Paulo, 1 de Coríntios 13, 4. São Gregório, ao explicar essa frase, diz que a caridade que só se ocupa com o amor de Deus rejeita tudo o que não é correto e santo. A caridade é o laço que junta na alma as virtudes mais perfeitas. Revestivos da caridade, que é o vínculo da perfeição. Ensina a palavra de Deus, né? A caridade ama a perfeição e por isso detesta a tibieza, a frouxidão, a indolência, a fraqueza. Algumas pessoas servem a Deus na tibieza, com grande perigo de perder a caridade, a graça divina, a alma e tudo. Há duas espécies de tibieza, uma inevitável e outra evitável. A tibieza inevitável é aquela da qual nem os santos estão livres. Ela abrange todas as faltas cometidas sem plena deliberação, mas só pela nossa fragilidade humana. As distrações na oração, as perturbações interiores, as palavras inúteis, a vancuriosidade, o desejo de se mostrar, o gosto no comer e no beber, os movimentos de sensualidade não controlados prontamente e tantos outros. Essas faltas devemos evitá-las quanto pudermos. Mas, devido à fraqueza de nossa natureza humana, corrompida pelo pecado, é impossível evitá-las todas. Devemos sim nos arrepender quando fazemos esses pecados, pois desgostam a Deus. Mas não devemos nos perturbar por causa delas. Escreve o grande São Francisco de Sales: todos os pensamentos que nos trazem inquietação não são de Deus, príncipe da paz, mas nascem sempre ou do demônio, ou do amor próprio, ou da estima de nós mesmos. Portanto, é preciso afastar logo e não fazer caso desses pensamentos que nos inquietam. As faltas irrefletidas, feitas sem querer, também sem querer se apagam. Basta para isso um ato de arrependimento ou um ato de amor. Certa monja beneditina fala de uma chama de fogo na qual, se jogarmos palhas, tornam-se cinzas. Com tal figura, ela queria explicar como um ato fervoroso de amor a Deus destrói todas as faltas em nossa alma. Esse mesmo efeito produz a Sagrada Comunhão, chamada remédio, que nos preserva dos pecados de cada dia. Essas faltas não deixam de ser faltas, mas não impedem nossa santificação, isto é, o caminhar para a perfeição. Nesta vida, ninguém chega à perfeição antes de entrar no céu. A tibieza é evitável. A tibieza que impede nossa santificação é aquela que chamamos de evitável. Cometer pecados veniais refletidos. Todos esses pecados cometidos de olhos abertos, bem que podemos evitá-los em nossa vida com a graça de Deus.
Por isso, dizia a grande Santa Teresa d'Ávila: que Deus vos livre dos pecados deliberados, por pequeno que seja. Assim, por exemplo, as mentiras voluntárias, as pequenas murmurações, as imprecações, os ressentimentos, o caçoado próximo, daquelas pessoas simples, pobres, dos loucos, as palavras picantes, a vaidade, as antipatias nutridas no coração, a afeição desordenada a pessoas de outro sexo. Santa Teresa dizia: esses pecados são como vermes que não se deixam conhecer enquanto não roerem as virtudes em nós. Com as coisas pequenas, o demônio vai abrindo buracos onde entram as coisas grandes. Por isso, devemos recear cometer tais pecados deliberados. Por causa deles, Deus diminui as luzes mais claras no coração, seu socorro mais forte, e nos tira o consolo espiritual da alma. Por isso é que uma pessoa faz contrariada e com muito custo os atos de piedade. Depois começa a deixar a oração, a comunhão, as visitas a Jesus, a Eucaristia, as devoções. Finalmente, deixará tudo, como já tem acontecido muitas vezes a tantas pessoas infelizes. É o que significa aquela ameaça feita pelo Senhor às pessoas tíbias. Não és frio nem quente. Oxalá fosses frio ou quente. Porque és morno, nem frio nem quente, estou para te vomitar da minha boca. Está lá no Apocalipse 3,15. Notemos bem, oxalá fosses frio. Como? É preciso ser frio, isto é, despojado da graça de Deus, do que ser desleixado? É uma pergunta que ele faz. É verdade. De certo modo, é melhor ser frio, porque quem é frio pode mais facilmente corrigir-se, tocado pelo remorso da consciência. A pessoa tíbia espiritualmente acostuma-se a ficar dormindo nas suas faltas, não pensa no seu mal, não pensa em se emendar, e assim a sua cura se torna quase desesperada. São Gregório escreve: a tibieza que deixou o fervor cai no desespero. O padre Luís da Ponte dizia que, em sua vida, tinha cometido muitas faltas, mas que nunca tinha feito as pazes com elas. Olha que bonito. Algumas pessoas fazem as pazes com suas faltas. A ruína vem daí, principalmente quando a falta se junta com alguma paixão de apego a si mesmo, desejo de se mostrar, de ajuntar dinheiro, ódio ao próximo ou a um afeto desordenado a uma pessoa de outro sexo, etc, etc. Então, há um grande perigo de que os cabelos dessa pessoa, como dizia São Francisco de Assis, tornem-se para elas laços que a arrastam para o inferno. Pelo menos ela não se tornará santa e perderá o prêmio para ela preparado por Deus se tivesse sido fiel à graça. Um passarinho, quando é solto do laço, logo voa livremente. A pessoa, quando está livre de todo apego deste mundo, voa depressa para Deus. Mas, se estiver presa, qualquer pequeno fio bastará para impedi-la de caminhar para Deus. Quantas almas não se fazem santas porque não se esforçam para se desprenderem de certas afeições passageiras? Todo o mal vem do pouco amor que se tem a Jesus Cristo. Aqueles que estão cheios de si mesmo, os que se irritam com tudo que é contrário aos seus caprichos, os tolerantes consigo mesmos, por medo de perderem a saúde, aqueles que têm o coração aberto para as coisas externas, os que se ressentem com a menor desatenção que julgam ter recebido de alguém, perturbam-se facilmente. Deixam a oração e o recolhimento,
ora muito devotos e alegres, ora tristes e impacientes, conforme as coisas acontecem de acordo ou contra a sua vontade. Todas essas pessoas não amam ou amam muito pouco a Jesus Cristo e desacreditam a verdadeira piedade cristã. Deixar a tibieza. O que deve fazer quem se encontra neste lastimável estado de tibieza? De fato, é uma coisa bem difícil que uma pessoa recupere a antiga piedade? São perguntas que ele faz, Santo Afonso. O que não podem os homens, Deus pode muito bem. O que é impossível aos homens é possível a Deus. Quem reza e usa dos meios necessários alcançará tudo quanto deseja. Os meios para deixar a tibieza e caminhar na perfeição são 5: o desejo de perfeição, a decisão de alcançá-la, a meditação, a comunhão frequente, a oração. Desejo de perfeição. O primeiro meio para deixar a tibieza é o desejo de perfeição. Os santos desejos são asas que nos fazem voar da terra. Por um lado, eles nos dão força para caminhar na perfeição. Por outro lado, eles nos aliviam os sofrimentos da caminhada. Quem deseja de verdade a perfeição nunca deixa de progredir nela e, se não ficar desanimado, vai consegui-la. Repito, vai consegui-la. Aquele, porém, que não a deseja andará sempre para trás e se torna mais imperfeito do que no começo. Na caminhada para Deus, quem não avança sempre retrocede, arrastado pela correnteza de nossa natureza corrompida. Ora, esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Deus quer todos santos, cada um no seu estado de vida. O religioso como religioso, o leigo como leigo, o sacerdote como sacerdote, o casado como casado, o negociante como negociante, o soldado como soldado, o artista como artista, e assim em todos os estados de vida. São belíssimos os testemunhos de Santa Teresa sobre isso. Os nossos pensamentos sejam grandes, porque deles nascem nosso bem. É preciso não diminuir os nossos desejos, mas confiar em Deus. Esforçando-nos, chegaremos pouco a pouco até onde os santos chegaram com a graça de Deus. Em confirmação, diz ela ter visto pessoas corajosas que, em pouco tempo, fizeram um grande progresso espiritual. Agradam ao Senhor tanto os desejos como se fossem realizações. Deus não concede muitas graças importantes, senão para quem muito desejou o seu amor. Deus não deixa de pagar qualquer bom desejo nesta vida, pois Ele ama as almas generosas quando não confiam em si mesmas. Santa Teresa tinha esse espírito generoso. Santa Teresa chegou uma vez a dizer ao Senhor que pouco lhe importaria ver no céu pessoas gozando maior felicidade do que ela, mas ver pessoas que o amassem mais do que ela, não sabia como poderia suportar. Que bonito, né? É preciso ter coragem. Diz Santa Teresa, o Senhor é bom para aqueles que o procuram. É extremamente bom e aberto para com as pessoas que o buscam de coração. Se desejamos ser santos de verdade, nem os pecados cometidos podem nos impedir. Mesmo que a alma não tenha logo a força, ela dá um voo generoso e avança muito. Tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Ensina São Paulo em Romanos 8:28.
Mesmo os pecados cometidos podem concorrer para a nossa santificação, na medida em que sua lembrança nos faz mais humildes, mais agradecidos às graças que Deus nos deu, depois de tantas ofensas. O pecador deve dizer: não posso, nada mereço, a não ser o inferno. Mas sirvo a um Deus de bondade infinita, e Ele prometeu ouvir a todos que lhe pedem alguma coisa. Já que Ele me livrou da condenação e quer que eu me torne um santo ou uma santa, oferecendo-me sua ajuda, então posso me tornar um santo, uma santa, não com minhas forças, mas com a graça de Deus que me sustenta. Tudo posso naquele que me conforta. Vou repetir: tudo posso naquele que me conforta. Um grande ensinamento de São Paulo. Tendo os bons desejos, é preciso que tenhamos coragem e, confiantes em Deus, procuremos realizar esses desejos. Encontrando depois alguma dificuldade na sua realização, permaneçamos na vontade de Deus. A vontade de Deus deve estar acima de todos os nossos desejos. Santa Maria Madalena de Pazzi ficava mais contente privando-se de alguma coisa perfeita do que possuindo-a sem a vontade de Deus. Santa Maria Madalena de Pazzi. Decisão de ser de Deus. O segundo meio para chegar à santificação é a decisão de dar-se todo a Deus. Chamados à perfeição, muitos sentem o desejo de obtê-la, movidos pela graça. Se depois, porém, não tomam uma decisão, vivem e morrem no lodo de sua vida tíbia e imperfeita. Não basta só o desejo de ser santo, se não juntamos a ele uma firme resolução de alcançá-lo. Quantas pessoas se alimentam só de desejos e nunca dão um passo nos caminhos de Deus? Estes são os desejos de que fala a Bíblia. Os desejos do preguiçoso o matam. O preguiçoso deseja sempre e nunca se decide a empregar os meios próprios de seu estado de vida para se tornar santo. Por isso costumo dizer: se eu morasse num deserto e não nessa casa. Se eu estivesse vivendo em outro convento, eu me entregaria todo a Deus. E, no entanto, não suporta um companheiro, não pode ouvir uma palavra que o contraria. Dissipa-se com muitas coisas inúteis, cai em muitas falhas, pecados de gula, de curiosidade, de orgulho, e depois diz suspirando: se eu tivesse, se eu pudesse, se eu morasse noutra casa, se eu fosse casado com outra pessoa. Ora, tais desejos são mais prejudiciais do que úteis. Alimenta-se deles e, no entanto, vive e continua a viver imperfeitamente. São Francisco de Sales dizia: não concordo com uma pessoa que, ligada por uma obrigação ou por uma vocação, fique a desejar outro tipo de vida fora daquele que é o seu dever. Os outros trabalhos que são incompatíveis com seu estado presente. Isso lhe dissipa o coração e a faz afrouxar nas suas obrigações. Portanto, é necessário desejar a perfeição e empregar com decisão os meios para alcançá-la. Escreve Santa Teresa: Deus não quer de nós apenas uma resolução, para ele depois fazer o resto. O demônio não tem medo das pessoas irresolutas. A meditação é útil para conhecer os meios que conduzem à santidade. Alguns fazem oração, mas nunca tiram conclusão alguma. Mais uma vez, entra Santa Teresa dizendo: prefiro oração de pouco tempo, mas que produz grandes efeitos,
do que orações de muitos anos nas quais a pessoa não chega à resolução de fazer alguma coisa de valor por Deus. Sei por experiência que se alguém, desde o começo, toma a resolução de fazer alguma coisa por Deus, por difícil que seja, nada tem que temer. Nada tem que temer. A primeira resolução deve ser esta: esforçar-se sempre e preferir morrer do que cometer um pecado deliberado, por pequeno que seja. É verdade que nossos esforços, sem a ajuda de Deus, não bastam para vencermos as tentações. Deus, porém, quer que, de nossa parte, nos esforcemos. Ele suprirá com sua graça, socorrerá nossa fraqueza e nos alcançará a vitória. Essa resolução nos torna possível caminhar para frente e, ao mesmo tempo, nos dará grande coragem, trazendo-nos a certeza da graça divina. Mais uma palavrinha de São Francisco de Sales. A maior segurança que podemos ter neste mundo de estar na graça de Deus não consiste tanto nos sentimentos que temos de seu amor, mas no puro e irrevogável abandono de todo o nosso ser nas suas mãos e na resolução firme de nunca mais consentir algum pecado, nem grande nem pequeno. Nisso consiste a delicadeza de consciência. Note-se que uma coisa é ser delicado de consciência e outra coisa é ser escrupuloso. Existe uma diferença muito grande. Ser delicado de consciência é uma necessidade para se tornar santo. Ser escrupuloso é um defeito e nos faz mal. Devemos, por isso, obedecer ao diretor espiritual e vencer os escrúpulos, preocupações inúteis e sem razão. Escolha do melhor. Em segundo lugar, é preciso escolher sem restrição aquilo que é o melhor. Não só o que agrada a Deus, mas aquilo que lhe agrada mais. Diz São Francisco de Sales: é preciso começar com uma grande e firme resolução de dar-se inteiramente a Deus, prometendo-lhe que queremos pertencer-lhe para sempre, sem nenhuma reserva. Depois, renovar muitas vezes essa mesma resolução. Santo André Avelino fez uma promessa de cada dia progredir sempre mais na perfeição. Quem quer ser santo não precisa fazer uma promessa, mas deve procurar cada dia dar alguns passos no caminho da santificação. Escreveu São Lourenço Justiniano: quando alguém caminha de verdade, sente em si mesmo um desejo contínuo de avançar mais. Quanto mais cresce na perfeição, tanto mais cresce nele esse desejo, porque, aumentando a luz de Deus em sua alma, parece-lhe que não tem nenhuma virtude e não faz nenhum bem. Se por acaso praticou alguma coisa boa, ele a sente como muito imperfeita, não fazendo caso dela. Por isso é que se esforça continuamente em alcançar a perfeição, sem parar. É necessário começar logo, não deixando para o dia seguinte. Quem nos garante que mais tarde teremos tempo? Tudo que tua mão encontra para fazer, faze-o logo. O que podes fazer não adies, porque na região dos mortos para onde vais, não há mais trabalho, nem ciência, nem inteligência, nem sabedoria. Na outra vida, não há tempo para se praticar as boas obras, nem motivos para merecimentos. Lá não existe a sabedoria de fazer bem as coisas, nem a ciência ou a experiência dos outros para a gente se aconselhar. Depois da morte, o que está feito, está feito.
Certa religiosa de um mosteiro de Roma levava uma vida muito tíbia e um padre veio pregar os exercícios espirituais às religiosas e esta freira, apegada à sua vida espiritual relaxada, assistia aos exercícios de má vontade. A graça de Deus, porém, tocou-lhe a alma na primeira pregação. Olha que bonito. Na primeira pregação, dirigiu-se ao pregador e lhe disse com verdadeira resolução: Padre, eu quero ser santa e logo. De fato, fez assim ajudada por Deus, porque viveu apenas 8 meses e nesse pouco tempo viveu e morreu como uma santa. Agora começo, dizia Davi, e o mesmo costumava falar São Carlos Borromeu. Hoje começo a servir a Deus. É assim que devemos fazer, como se no passado não tivéssemos feito nenhum bem. Tudo o que fazemos por Deus é nada, pois apenas cumprimos um dever. Portanto, tomemos cada dia a resolução de sermos inteiramente de Deus. Não fiquemos a olhar o que os outros fazem ou como fazem. Poucos são aqueles que se tornam santos de verdade. Diz São Bernardo: ninguém pode ser perfeito sem ser diferente. Se queremos imitar o comum dos homens, seremos sempre imperfeitos, como em geral eles são. É preciso vencer tudo, renunciar a tudo, para conseguir tudo. Deus. Dizia Santa Teresa: por que não resolvemos dar todo o nosso coração a Deus? Também não nos é dado todo o seu amor. Como é pouco tudo aquilo que se faz por Jesus Cristo. Ele deu seu sangue e sua vida por nós. Teresa escreveu: tudo o que podemos fazer é nada em comparação a uma gota de sangue de Jesus derramada por nós. Os santos não se poupam quando se trata de agradar a Deus, que se deu todo a nós, justamente para nos obrigar a não lhe negarmos nada. Escreveu São João Crisóstomo: tudo te deu, nada deixou para si. Já que Deus se deu todo a nós, não é justo que tenhamos reservas com Ele. Ele morreu por todos, a fim de que os que vivem já não vivam para si, mas para aquele que por eles morreu. A meditação. O terceiro meio para se tornar santo é a meditação. Diz João Gerson que quem não medita as verdades eternas não pode, a não ser por um milagre, viver como cristão. A razão é que, sem meditação, não há luz e se caminha na escuridão. As verdades da fé não se enxergam com os olhos do corpo, mas com os olhos da alma, quando nosso espírito as medita. Quem não faz meditação sobre as verdades eternas não pode vê-las e por isso anda no escuro, facilmente se apega às coisas sensíveis e por causa delas despreza os bens eternos. Santa Teresa escreveu: embora pareça que não há imperfeições em nós, descobrimos grande número delas quando Deus faz ver o nosso íntimo, o que ele costuma fazer na meditação. O ensinamento de São Bernardo: quem não medita, não julga com severidade a si mesmo, porque não se conhece. A oração controla nossos afetos e dirige nossos atos para Deus. Mas, sem oração, os afetos de nossa alma se apegam à terra. Nossas ações acompanham os afetos e assim tudo acaba em desordem. Dizia Teresa que quem deixa a meditação, em pouco tempo se torna um animal ou um demônio. Quem abandona a meditação, portanto, deixará de amar a Jesus Cristo. A meditação é a fornalha onde se acende e se conserva
o fogo do amor a Deus. Santa Catarina de Bolonha dizia: quem não medita muito fica sem um laço de união com Deus. Nessa situação, não será difícil para o demônio, encontrando a pessoa fria no amor de Deus, levá-la a se alimentar com uma fruta envenenada. Veja bem essa expressão. Levá-la a se alimentar com uma fruta envenenada. De outro lado, dizia Santa Teresa, quem persevera na meditação, mesmo que o demônio a tente de muitas maneiras, tenho certeza que o Senhor a levará ao porto da salvação. Quem não para no caminho da meditação, chegará, ainda que tarde. Quantos bens se conseguem na meditação? Dela nascem os bons pensamentos, manifestam-se nossos piedosos afetos, desenvolvem-se os grandes desejos, tomam-se as resoluções firmes de se dar inteiramente a Deus. Dessa maneira, a pessoa lhe sacrifica os prazeres terrenos e todos os desejos desordenados. Dizia São Luís Gonzaga: não existirá muita perfeição se não existir muita meditação. Reparem bem nesta frase as pessoas que amam a perfeição. As consolações espirituais. Não se deve rezar para sentir a consolação do amor de Deus. Quem reza com esta finalidade perderá seu tempo ou tirará pouco proveito. Devemos rezar somente para agradar a Deus, isto é, para conhecer o que Deus quer de nós e lhe pedir sua ajuda para cumprir sua vontade. Carregar a cruz, sem consolações, faz a alma voar até a perfeição. A oração sem consolações sensíveis torna-se mais frutuosa para a alma. Pobre pessoa que deixa a oração só porque não sente gosto nela. Mais uma vez entra aqui Santa Teresa. Quem deixa a oração é como jogar-se no inferno por si mesmo, sem necessidade dos inimigos, dos demônios. Quem ama de verdade sempre se lembra da pessoa a quem ama. Esta é a causa por que as pessoas piedosas falam sempre de Deus, sabendo o quanto agrada a Deus falar dele e de seu amor por nós. É também assim que procuram comunicar aos outros aquele mesmo amor que invade seus corações. Da oração nasce ainda o desejo de se retirar à solidão para ficar a sós com Deus e o desejo de conservar o recolhimento interior nas ocupações externas e necessárias. Disse, ocupações necessárias, isto é, seja por causa da direção da família, seja por causa dos próprios deveres ou dos trabalhos exigidos pela obediência, etc. Mesmo assim, as pessoas de oração devem amar a solidão e não se dissipar em ocupações extravagantes e inúteis. Do contrário, perderão o espírito de recolhimento, este grande meio de manter a união com Deus. Nossa alma, esposa de Jesus Cristo, deve ser um jardim fechado a todas as criaturas, não admitindo outros pensamentos e ocupações que não sejam de Deus ou para Deus. Os corações dissipados não se tornam santos. Os santos que se dedicam a conquistar pessoas para Deus não perdem o recolhimento mesmo entre as canseiras da pregação, do ouvir confissões, do reconciliar os inimigos, do assistir os doentes. O mesmo acontece com aqueles que se dedicam ao estudo. Quantos estudam muito e se esforçam para se tornar sábios e acabam não se tornando nem sábios nem santos.
A verdadeira sabedoria é a sabedoria dos santos, saber amar a Jesus Cristo. O amor de Deus traz consigo a ciência e todos os bens. São João Berckmans tinha uma paixão extraordinária pelo estudo, mas, com sua virtude, não deixou que os estudos dificultassem o seu crescimento espiritual. Diz São Paulo: digo a todos que estão entre vós, que não saibam mais do que convém saber, mas que saibam com sobriedade. Quem deixa a oração por causa do estudo, não busca a Deus, mas a si mesmo. Quem procura a Deus, larga o estudo oportunamente para não deixar a oração. Meditação e oração. O maior mal, além disso, é que sem meditação não se reza. Em outras obras espirituais já falei da necessidade de rezar, especialmente num livrinho à parte intitulado A Oração, o Grande Meio. Neste capítulo, direi rapidamente mais alguma coisa. Basta lembrar aqui as palavras do bispo de Osma, João Palafox. Como podemos conservar a caridade se Deus não nos dá a perseverança? Como o Senhor nos dará a perseverança se não a pedimos? Como a pediremos sem oração? Sem oração não existe comunicação com Deus para se manter a vida cristã. De fato, quem não faz meditação enxerga pouco as necessidades de sua alma, não conhece bem os perigos a que se expõe para se salvar, nem os meios que deve usar para vencer as tentações. Assim, conhecendo pouco a necessidade da oração, deixará de rezar e certamente se perderá. Quanto ao que meditar, não há assunto mais útil do que as verdades da vida, a morte, o julgamento, a perdição, o céu. Devemos meditar especialmente na morte, imaginando estarmos para morrer numa cama com um crucifixo nas mãos e próximos a entrar na eternidade. Mas, principalmente, para quem ama a Jesus Cristo e deseja crescer no seu amor, no seu santo amor, não existe meditação mais útil do que a paixão do Redentor. O Calvário é a montanha das pessoas que amam. Quem ama a Jesus Cristo sempre faz sua meditação sobre esta montanha, onde não se respira outro ar, senão o amor de Deus. Vendo um Deus que morre por nosso amor e porque nos ama e se entregou por nós, é impossível não amar intensamente. Das chagas de Jesus crucificado saem continuamente flechas de amor que ferem os corações mais duros. Feliz aquele que faz continuamente nesta vida a sua meditação sobre o Monte Calvário. Montanha feliz, amável, querida, quem se afastará de ti? Desprendendo fogo, abrasas as pessoas que moram permanentemente sobre ti. A Eucaristia. O quarto meio para se chegar à perfeição e perseverar na graça de Deus é a comunhão frequente. Dizia Santa Teresa: não há melhor meio para se chegar à perfeição do que a comunhão frequente. Falando de uma maneira geral, as pessoas que comungam com mais frequência geralmente são mais avançadas na perfeição. Nos mosteiros, onde se frequenta mais a comunhão, ali existe mais amor. Eis porque os santos padres louvaram e incentivaram a comunhão frequente e até diária. A comunhão, como diz o Concílio de Trento, liberta-nos das faltas diárias, protege-nos dos pecados mortais.
São Bernardo diz que a comunhão reprime os movimentos de ira e sensualidade, as duas paixões que mais fortemente e mais vezes nos assaltam. A comunhão destrói as tentações do demônio, dá-nos uma grande inclinação para as virtudes e agilidade em praticá-las, uma grande paz, tornando-nos assim mais fácil e agradável o caminho da santificação. De modo especial, nenhum outro sacramento faz crescer tanto o amor de Deus nas almas como a Eucaristia, onde Jesus se dá todo para nos unir inteiramente a Ele através de seu amor. Dizia o beato João de Ávila: quem se afasta da comunhão frequente faz o papel do diabo. Para comungar bem, é preciso fazer uma conveniente preparação. A primeira preparação para se poder comungar bem todos os dias, ou muitas vezes durante a semana, é, primeiro, evitar toda falta deliberada, isto é, cometida de olhos abertos. Segundo, praticar muita meditação. Terceiro, mortificar os nossos sentimentos e paixões. A preparação mais próxima para a comunhão é tudo aquilo, todas as orações que se fazem antes da comunhão. Para tirar grandes frutos da comunhão, é conveniente fazer depois a ação de graças. O tempo que segue a comunhão é tempo de ganhar muitas graças de Deus. Santa Madalena de Pazzi dizia: o tempo mais apropriado para crescermos no amor de Deus é aquele que segue após a comunhão. E Teresa d'Ávila escreveu: não percamos tão boa ocasião de negociar com Deus. Basta que tenhas o fervor de uma vontade resolvida e ser toda de Deus e a progredir no amor de Deus. É também muito bom, para se manter com fervor espiritual, fazer frequentemente a comunhão espiritual. Por exemplo, as pessoas divorciadas, as pessoas que estão no segundo casamento, ou quando a gente não pode receber o Santíssimo Corpo de Cristo, fazer a comunhão espiritual, louvada pelo Concílio de Trento, que exorta os fiéis a praticá-la. Ela consiste num fervoroso desejo de receber a Jesus Cristo na Eucaristia. Por isso, os santos a faziam várias vezes ao dia. O modo de fazê-la é este: meu Jesus, creio que estais no Santíssimo Sacramento da Eucaristia. Amo-vos e desejo vos receber. Vinde a minha alma, uno-me a vós e vos peço que não permitais que nunca me separe de vós. Ou então, simplesmente orar: meu Jesus, vinde a mim. Eu quero vos receber para que vivamos intimamente unidos e não vos separeis de mim. Este tipo de comunhão espiritual pode ser feito várias vezes ao dia, quando se reza ou se faz uma visita ao Santíssimo Sacramento numa igreja católica, ou também na missa, quando não se pode comungar. A bem-aventurada Águeda da Cruz costumava dizer: se não me tivessem ensinado este modo de comungar muitas vezes ao dia, não sei como poderia viver. A oração. O quinto meio e o mais necessário para a vida espiritual e para se ter o amor a Jesus Cristo é a oração. Em primeiro lugar, Deus nos faz conhecer por este meio o grande amor que nos tem. Que maior prova de amizade uma pessoa pode dar a seu amigo do que lhe dizer: pede-me o que quiseres e de mim receberás? Ora, é justamente isso que o Senhor nos diz: pedi e vos será dado, buscai e achareis. Por isso mesmo, a oração se torna poderosa junto de Deus para nos alcançar todos os bens. A oração tudo pode. Quem reza alcança de Deus o que quer. Vou repetir: quem reza alcança de Deus o que quer.
Bendito seja Deus que não rejeitou minha oração, nem retirou de mim a sua misericórdia. Diz Santo Agostinho: quando percebes que não te falta a oração, fica sossegado, pois a misericórdia de Deus não te faltará. A prece humilde consegue tudo de Deus. Saibamos também que ela nos é útil e mesmo necessária para a nossa salvação. Para vencermos as tentações, temos necessidade absoluta, absolutíssima, da ajuda de Deus. Algumas vezes, em tentações mais fortes, a graça suficiente que Deus não nega a ninguém poderia bastar para resistirmos ao pecado. Mas, devido às nossas más tendências, ela não nos bastará. Necessitamos então de uma graça especial. Quem reza, alcança esta graça. Quem não reza, não a consegue e se perde. Tratando-se particularmente da graça da perseverança final, isto é, de morrer na amizade de Deus, o que é absolutamente necessário para a nossa salvação. Do contrário, estaremos para sempre perdidos. Esta graça Deus não a dá senão a quem pede. Este é um dos motivos por que muitos não se salvam, pois são poucos os que cuidam de pedir a Deus a graça da perseverança final. Rezar sempre. Resumindo, a oração é necessária não só por necessidade de preceito, mas ainda por necessidade de meio. Isso quer dizer, quem não reza é impossível que se salve. A razão é que não podemos alcançar a salvação sem o auxílio da graça de Deus, e Deus só dá esta graça a quem lhe pede. Sendo contínuas as tentações e os perigos de perdermos a amizade de Deus, contínuas também devem ser as nossas orações. Por isso, escreveu o grande Santo Tomás de Aquino: a oração contínua é necessária ao homem para entrar no céu. No momento em que deixarmos de nos recomendar a Deus, o inimigo nos vencerá. Embora a graça da perseverança final não possa ser merecida por nós, como ensina a Igreja, contudo, pode-se merecê-la, de certo modo, com a oração. O Senhor quer nos dar sua graça, mas quer que a peçamos. Quer até mesmo ser importunado e como que constrangido com nossas orações, como escreve São Gregório. Dizia Santa Maria Madalena de Pazzi que quando pedimos as graças a Deus, Ele não só nos atende, mas, de certo modo, nos agradece. Sim, porque sendo Deus, a bondade infinita deseja comunicar-se com as pessoas, tendo, por assim dizer, um desejo enorme de distribuir seus bens, mas Ele quer que peçamos. Por isso, quando uma pessoa lhe pede, é tanto o seu prazer que, de certo modo, se vê obrigado a agradecer. Portanto, se queremos permanecer na amizade de Deus até a morte, precisamos sempre nos fazer mendigos e ter uma boca aberta a pedir a Deus que nos ajude, repetindo sempre: meu Jesus, misericórdia, não permitais que eu me separe de vós. Meu Deus, ajudai-me. Meu Deus, socorrei-me. A oração frequente dos antigos monges do deserto era: Senhor Jesus Cristo, tende piedade de mim, pecador. Senhor, atendei às minhas preces, vinde depressa em meu auxílio. Senhor, ajudai-me depressa, porque se demorardes, eu cairei na desgraça e me perderei. É preciso fazer assim, principalmente nos momentos de tentações. Quem não faz assim, está perdido. Confiança na oração. Tenhamos grande fé na oração. Deus prometeu atender aquele que lhe pede. Pedi e recebereis. É uma promessa de Jesus. Quando recorremos a Deus, tenhamos plena confiança de que Deus nos atenderá
e alcançaremos aquilo que queremos. Tudo o que pedirdes na oração, crede que o recebereis, e ser-vos-á dado. Mas alguém poderá dizer: eu sou um pecador, eu não mereço ser ouvido. Santo Afonso responde: mas Jesus é que disse: todo aquele que pede, recebe. Seja justo ou pecador, ensina Santo Tomás que a força da oração para obtermos a graça não vem dos nossos méritos, mas da misericórdia de Deus que prometeu ouvir aquele que lhe pede. Nosso Salvador, para nos tirar todo o receio quando rezamos, nos diz: em verdade vos digo, o que pedirdes ao Pai, em meu nome, Ele vô-lo dará. Notemos a expressão, irmãos. Em meu nome, isto é, em nome do Salvador, em nome de Jesus. Por isso, tudo o que pedimos deve ser graças referentes à nossa salvação. É bom reparar que a promessa não se refere a bens temporais. Os bens temporais, quando são úteis à salvação eterna, Ele nos concede, mas quando não são, Ele nos nega. Pedindo bens temporais, lembremo-nos de pedidos com a condição de que sejam úteis à nossa alma. Quando são graças espirituais, então não existem condições, mas confiança e confiança infalível. Podemos dizer: Pai eterno, em nome de Jesus Cristo, livrai-me desta tentação e dai-me a santa perseverança, dai-me vosso amor, dai-me o céu. Todas essas graças podemos pedi-las a Jesus Cristo em seu nome, isto é, pelos seus méritos, pois aqui existe a promessa de Jesus: tudo o que pedirdes a meu Pai, em meu nome, eu o farei. Quando rezamos a Deus, não nos esqueçamos de nos recomendar à dispensadora de todas as graças, Maria, Maria Santíssima. Deus é quem dá as graças, mas é pelas mãos de Maria que Ele as dá. Como diz São Bernardo, busquemos as graças e busquemo-las por meio de Maria, porque o que ela procura para nós sempre acha, nada lhe pode ser recusado. Se Maria pede também por nós, estamos seguros, porque as orações de Maria são todas ouvidas e nunca rejeitadas. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Muito obrigado.